Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui na preleção do Cabaninha. Cabaninha é essa casa tão querida que nos acolhe com tanto carinho. Eu sou Marcelo Suster, eu sou tarefeiro aqui do Cabaninha já há muitos anos e com muita honra, com muito prazer, agradeço muito aí o seu Adão, Dona Maria Silvia, sempre pelos esses convites que me fazem, que me deixam muito honrado. E hoje a preleção é sob minha responsabilidade. Mas antes da gente iniciar, eu gostaria que nós pudéssemos serenar nossos corações e mentes, para que nós possamos entrar em sintonia com um plano maior, entrar em sintonia com os nossos mentores, com os espíritos amigos dessa casa, que chegaram aqui antes da gente para preparar esse ambiente, para nos recepcionar, para que nós possamos sentir essa paz que estamos sentindo agora. Agradecer esses irmãos que nos acompanham no nosso dia a dia, procurando nos orientar para o melhor caminho a ser seguido. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui agora para ouvir a palavra do Evangelho. Pedimos a sua força, a sua luz, para que possamos renovar as nossas forças, a nossa fé, e assim estarmos mais fortes nessa caminhada dessa encarnação. Por isso, lhe agradecemos, Senhor. Agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui juntos e que possamos aproveitar da melhor maneira possível essa encarnação. E nós sabemos que para aproveitá-la, nós temos que trabalhar na caridade, trabalhar para o próximo, ajudando aqueles que estão dentro da nossa família, dentro do nosso círculo de amizade, de trabalho, não só aqueles que estão lá bem longe, que a gente simplesmente faz uma doação e achamos que já cumprimos a nossa tarefa. Mas a nossa grande tarefa, e a maior delas, está ao nosso entorno, está dentro da nossa família. É aí sim que nós temos que colocar em prática os ensinamentos do Evangelho. Por isso, Senhor, pedimos a sua força, a sua luz. Que assim seja. Bom, o tema da preleção de hoje é do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles obterão misericórdia de Deus. E o que são bem-aventurados? São felizes. Aquele que é bem-aventurado, ele é feliz. E o que é ser misericordioso? É ser bondoso, piedoso, caridoso, mas é também o misericordioso aquele que perdoa os chamados pecados, os erros, crimes, ofensas do próximo. É aquele que é indulgente, ou seja, ele é tolerante com os erros do próximo. Esse ensinamento nos foi revelado por Jesus no famoso Sermão da Montanha, que a gente encontra no Evangelho de Mateus. E esse ensinamento, ele é o verdadeiro código ético da humanidade, para que a humanidade siga no caminho da felicidade. Então ele é um grande ensinamento, talvez o principal ensinamento que Jesus nos deixou, que é por onde e como nós devemos seguir nessa encarnação para que nós sejamos felizes. Porque o objetivo da encarnação, primeiro, é cumprir com o nosso planejamento reencarnatório. Porque todos sabem que antes da gente estar aqui encarnados, nós lá no plano espiritual nos comprometemos com algumas tarefas, com alguns objetivos, para que nós possamos evoluir. E nós encarnamos com esse conjunto de objetivos para cumprir. Mas nós temos que cumprir isso de maneira feliz. Nós não fomos criados para sermos infelizes, para vivermos uma vida dura, sofredora. Não. Deus nos quer felizes. Deus, como nosso Pai, nos quer felizes. Tal como nós,
como pais, a gente quer os nossos filhos felizes. É a mesma coisa de Deus com relação a nós. Só que para que nós atinjamos essa felicidade, nós temos que cumprir um caminho, de uma maneira, como diz o texto, misericordiosa, com atenção e carinho e dedicação ao próximo. Porque nós também precisamos de misericórdia. Nós precisamos de misericórdia do próximo e de Deus. E para que nós mereçamos essa misericórdia, nós temos que fazer a favor disso. Nós temos que trabalhar para isso. Então, essa ética ao qual o nosso texto do Evangelho se refere é a nossa conduta. Isso é a ética. É a forma como nós nos conduzimos, na forma que nós carregamos as nossas vidas, as nossas tarefas nessa encarnação. A gente sabe que a maior missão que Jesus teve nessa terra foi nos ensinar o que é o amor, né? E o maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Essa foi a grande missão dele, nos ensinar o amor. E será que nós conseguimos aprender exatamente o que é o amor? Será que nós conseguimos praticar o verdadeiro amor que Jesus veio nos ensinar? É uma pergunta difícil de responder, que cada um aí pode estar pensando. Às vezes a gente acha que sim, quando nós estamos bem, às vezes a gente acha que não, quando a gente não está muito bem. Mas o fato é o seguinte, o que interessa é como nós estamos praticando as nossas ações, como nós estamos conduzindo o nosso dia a dia, como nós estamos conduzindo as relações com as outras pessoas. E nesse capítulo, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos mostra um caminho, ele nos mostra um norte de como trilhar esse caminho de uma maneira que nós possamos ser felizes. E a felicidade, ela não está só lá no final do caminho, porque não tem um final do caminho. Essa aqui é uma passagem. Voltamos para o plano espiritual, voltamos para cá, nossa caminhada ela é longa, né? Então a felicidade não está lá na frente. A felicidade tem que estar no hoje, no dia a dia, conforme a gente vai andando nessa encarnação, a gente vai vivendo nessa encarnação, nós temos que ser felizes. Esse é um objetivo. E é um grande indicador, porque se eu me sinto feliz, muito provavelmente eu estou fazendo certo. Porque quando eu me sinto infeliz, com ódio, com raiva, brigando com todo mundo, é um indicador de que algo não vai bem. Não vai bem conosco, com nós mesmos, e não vai bem com a relação que nós temos com o próximo. E aqui está escrito no Evangelho que o caminho da felicidade é ser misericordioso. E ser misericordioso com o próximo. Então, esse é um indicador que nós temos. Estamos felizes, satisfeitos com a nossa vida? Se sim, ótimo, parabéns, está no caminho correto. Continue assim e vá melhorando cada vez mais. Se não está, é um sinal de alerta, que algo tem que ser feito. Quando não estamos felizes, temos que revisar a nossa reforma íntima. Talvez não tenhamos feito a reforma da maneira mais correta. Não traçamos os objetivos e não estamos cumprindo, buscando esses objetivos da melhor maneira possível. Então, primeira coisa para a gente prestar atenção, estamos ou não felizes? Já estamos ou não bem-aventurados? Essa é uma pergunta. E nesse capítulo, ele mostra para a gente algumas dicas de como que a gente pode buscar essa felicidade. A primeira delas diz, perdoai para que Deus o perdoe. A palavra perdão provavelmente deve estar em mais de 50% de todas as preleções que a gente ouve dentro da nossa doutrina. Não só dentro da nossa doutrina, em várias religiões, em várias seitas espiritualistas. Por quê? Porque o perdão ele é extremamente importante. Primeiro, porque nós acumulamos problemas.
pela nossa imperfeição, nós vamos acumulando problemas conosco mesmo, mas também com os outros, principalmente com os outros. É alguém que nos fere, é alguém que nos critica e não gostamos, é alguém que faz algo que me deixa triste, e aí eu acumulo um sentimento ruim com essas pessoas, e esse sentimento ruim me corrói, afeta minha felicidade, me deixa infeliz. Veja a importância de se perdoar, porque perdoar é libertar-se. Perdoar é entender que aquele que nos feriu por algum problema dele. Agora, esse ferimento que nos foi causado por outra pessoa, depende de mim o que eu vou fazer com isso. Eu não consigo controlar o que os outros vão fazer comigo, mas eu posso controlar o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Essa é a nossa tarefa. E o perdão tem tudo a ver com isso. Porque o perdão, ele é libertador no seguinte sentido. Eu não consegui deixar de fora aquela coisa ruim que fizeram comigo. Eu absorvi. Por uma falha, eu absorvi e isso está me corroendo por dentro. Não tem jeito. Já entrou. Eu poderia ter evitado, mas não consegui evitar e ela entrou. Entrou esse problema dentro de mim, está aqui me corroendo, me fazendo sofrer, tirando a minha felicidade. Vou ficar parado? Claro que não. Eu tenho que trabalhar essa questão dentro de mim. Eu tenho que trabalhar o perdão. Esse que é o processo do perdão. Importante, o processo do perdão. Perdão não é um ato que eu faço, olha, hoje eu vou perdoar aquele e aquele outro que me feriram. Não é assim que acontece, a gente não consegue fazer isso. Nós não temos evolução espiritual, moral suficiente para que a gente aperte um botão e de repente a gente perdoa. A gente precisa fazer um processo, dar vazão a um processo de perdão. E esse processo começa quando eu reconheço que eu tenho esse problema aqui dentro de mim. Que às vezes a gente não presta atenção. Às vezes a gente acha que o outro está sempre errado, e eu estou certo, e eu fico desejando o mal para o outro, e a gente sabe que jamais vai matar alguém envenenado tomando o próprio veneno. E é esse o problema, quando a gente interna esse sofrimento, interna esse rancor que nos foi causado por outrem, e a gente fica remoendo isso aqui dentro, né? E transpirando ódio para outra pessoa. Vamos resolver isso. Vamos encarar esse processo do perdão, que é reconhecer que a gente tem esse problema. E depois esse processo se dá quando eu começo a transformar esse sentimento. E para transformar esse sentimento, eu tenho que entender que aquele que me feriu, ele tem problemas. Tal como eu tenho, ele também tem problemas. Às vezes foi uma fraqueza dele o ferimento que ele me causou. E se foi isso, se eu conseguir reconhecer isso, vamos deixar de lado, vamos nos despreender desse fato, desse ocorrido. Quando eu trabalho com isso, eu estou dando vazão ao processo de perdão, ao processo de libertação. E quando eu me liberto, a felicidade volta. Quando esse ato ruim que causaram para nós, eu deixei entrar, eu tiro a felicidade e fico com aquela coisa ruim. Mas quando eu consigo ir e perdoar, eu tiro a coisa ruim de dentro de mim e volta a felicidade reinar aqui dentro. É isso que nós temos que fazer no nosso dia a dia, porque é o que o Evangelho nos coloca aqui como dica. Lembrando que perdoar não é esquecer. Quando a gente começa a esquecer as coisas, aí a amnésia é outro problema. Né? Perdoar não é esquecimento. Perdoar é ressignificar aquilo que fizeram conosco. De modo que aquilo não me fira mais, não me deixe cheio de rancor e ódio. Aí a palavra resignação, ela ganha muita importância. O que é ser resignado? Não é aquele que é o coitadinho que podem fazer o que quiser com ele, que ele aceita. Não. Resignar é a gente saber ressignificar essas coisas que fazem conosco.
é nós darmos vazão para a nossa própria evolução, compreendendo o outro, compreendendo que o próximo, ele tem problemas. E se ele tem problema, nós temos que ajudar. É uma grande oportunidade quando nós relacionamos com pessoas difíceis. Pode parecer masoquismo, mas não é não. Porque são oportunidades que Deus nos colocou, nos deu de presente, essas pessoas difíceis do nosso caminho, porque são elas, o exercício de conviver com elas, é que vai nos fazer melhor. É igual ir numa academia para ter um físico melhor, né? Emagrecer ou ficar mais forte. Se você chegar na academia e ficar só batendo papo, fazendo o que é fácil, ali sentado assistindo a televisão, não vai adiantar nada. Eu tenho que pegar no pesado, eu tenho que sofrer aquele momento ali para poder depois usufruir do benefício. Assim é a vida, né? Para que eu ganhe, digamos, musculatura espiritual, musculatura moral, né? Que é mais virtudes morais do que defeitos morais, eu tenho que trabalhar, eu tenho que suar. Não é fácil. Por isso que o Evangelho nos serve como um livro de conduta. O Evangelho nada mais é do que um livro de conduta ética, de como nós temos que nos comportar. E se a gente seguir isso, fica muito mais fácil ser feliz, fica muito mais fácil perdoar, não sofrer com aquilo que fazem conosco. Um segundo ensinamento que esse capítulo do Evangelho nos traz: reconciliar-se com os seus adversários. Nós temos adversários por todo lado. Por mais bonzinhos que nós achemos que nós somos, a gente tem adversários, porque não é todo mundo que pensa como nós, e nós não temos evolução suficiente para tolerar todo mundo, nós não somos extremamente evoluídos. Pelo contrário, né? Nós vivemos num mundo de provas e expiações, que é só o segundo estágio da evolução dos povos, da evolução planetária, né? Estamos começando a pular para o terceiro nível de regeneração, mas ainda não estamos lá. O processo é longo, né? Por isso que nós vivemos tempos atribulados. Por isso que nós convivemos com pessoas maravilhosas, ao mesmo tempo com pessoas terríveis. Pessoas que praticam o mal e pessoas que praticam o bem. Porque nós estamos numa transição. Antes todo mundo praticava o mal. Quando estava todo mundo bem no meio desse mundo de provas e expiações. Agora não, já tem espíritos aí encarnados que já são regenerados, que estão aqui nos ajudando a elevar o nosso nível. E a gente tem que aproveitar a ajuda desses irmãos, temos que aprender com eles, para que nós possamos um dia desencarnar, passar um tempo no plano espiritual se preparando e quando reencarnarmos no mundo de regenerado, no mundo de regeneração. Que a Terra vai ser. A Terra está evoluindo para ser um mundo de regeneração. E para que nós possamos voltar a encarnar aqui, nós temos que estar com a nossa vibração compatível com a vibração, com a frequência de vibração de um planeta de regeneração. Senão a gente vai desencarnar, vai ficar um tempo no plano espiritual e a hora que a gente tiver chance de reencarnar, nós vamos reencarnar num outro mundo de provas e expiações. Ou até primitivo, sei lá. Como aconteceram com os exilados de Capela, né? Eles reencarnaram num mundo inferior, que era o nosso, porque eles não estavam conseguindo ter evolução moral compatível com a evolução do planeta que eles estavam e tiveram que reencarnar num outro planeta inferior. Mas eles trouxeram conhecimento tecnológico que nos ajudaram muito. Eles não tinham a evolução moral suficiente para permanecer em Capela, mas eles tinham conhecimento científico, tecnológico muito grande que nos ajudou aqui. E a convivência aqui os ajudou a ter a evolução moral junto conosco. Então, reconciliar-se com o adversário nada mais é do que ser tolerante, entender que ele tem as limitações dele, tem os defeitos dele, tal como nós temos. Tá? Então, quando a gente criou uma inimizade, criou um problema, seja na família, no trabalho, corra para corrigir isso. Reconcilie com o vosso irmão antes de se apresentar ou de apresentar a Deus a oferenda.
que quer dizer isso que o Evangelho nos traz? Antes de pedir perdão a Deus, perdoe o seu irmão. Todos nós queremos o perdão de Deus, porque a gente erra. E a gente quer um perdão. A gente quer que Deus nos perdoe, para livrar nossa barra, não é? Mas se eu não perdoo o meu irmão, com que moral eu vou chegar a Deus, vou pedir a Deus, para que me perdoe? Não é compatível, né? Então, esse ensinamento do Evangelho, ele mostra esse caminho da felicidade. É mais uma dica que o Evangelho nos traz, reconciliar-se com os seus adversários. Um outro ensinamento que esse capítulo nos traz. Uma passagem famosa, o argueiro e a trave no olho. O que é argueiro? É pó. E a trave é algo grande, um tronco. Né? O que quer dizer isso? Que quando nós olhamos o nosso irmão, quando nós olhamos o nosso vizinho, quando nós olhamos aquele colega de trabalho, nós vemos muitos defeitos neles. Muitos defeitos. Só que nós estamos olhando com olhos que têm defeitos. Nós somos defeituosos também. Nós também temos que evoluir. Às vezes até mais e muito mais do que aquele que nós estamos criticando. Então é um alerta que o Evangelho nos traz, é um alerta do ensinamento que Jesus nos deixou, que é, antes de criticar o próximo, de ficar comentando o defeito do próximo, que nós prestemos atenção em nós. Aliás, a própria psicologia diz isso, né? Quando algo em alguém, numa outra pessoa te incomoda demais, te deixa descontrolado quando você está perto dessa pessoa, quando você está convivendo com essa pessoa, tome cuidado, porque aquilo que o incomoda na outra pessoa, muito provavelmente você tem dentro de si. E às vezes até mais forte do que você vê na outra pessoa. Então, quando eu saio criticando todo mundo por aí, todo mundo tem defeito, todo mundo tem problemas, tome cuidado, porque provavelmente é você que está com esses problemas. Porque quando a gente está bem, a gente olha para uma pessoa, mesmo que ela seja uma pessoa problemática, difícil, a gente olha com ternura, com carinho, com indulgência. Quando a gente está bem, quando a gente está feliz, quando a gente está bem-aventurado. Mas do contrário, não. A gente só vai ver defeitos. E quando a gente só vê defeitos, a vida fica muito chata e dura, né? Porque tudo é ruim, todo mundo é ruim, né? E só eu que sou certo? E quando eu penso assim, a gente se isola. Porque se só eu sou certo, só eu estou correto e o resto, todo mundo errado, como é que eu vou conviver se todo mundo está errado? Aí eu me isolo. E está errado. Está errado porque nós estamos no mesmo nível evolutivo. Uns um pouquinho mais para cima, outros um pouquinho mais para baixo, mas nós estamos todos juntos aqui nesse barco, né? E então nós somos muito semelhantes em termos de patamar evolutivo. Então eu não posso sentar num pedestal e ficar criticando todo mundo embaixo. Quem sou eu para estar num pedestal? Então é outro ensinamento que esse capítulo 10 do Evangelho nos traz. Outro ensinamento. Não julgueis para não seres julgado. É difícil, né? Não julgar. Tem a ver com o que a gente estava falando antes, né? A gente se põe na posição de juiz o tempo todo, né? E a posição de juiz é aquela posição que você está lá no alto. Aliás, nos tribunais, o layout ali dos tribunais é assim, né? O juiz fica mais alto do que os réus e do que os advogados, né? Do que aqueles que estão acompanhando o julgamento, né? E o juiz está ali para dar o veredito. Você está errado ou você está certo? Ele tem formação para isso, né? Ele tem instrução, estudo para isso. E nós temos instrução, estudos para julgar o próximo? É uma pergunta, né, que a gente tem que se fazer. Se a gente responder sim, eu tenho, eu posso julgar todo mundo porque eu sou correto,
eu tenho o direito de julgar todo mundo. Tome cuidado. Tome muito cuidado, porque com a mesma intensidade que você julga o próximo, você será julgado. E não nos esqueçamos que nós estamos no mesmo barco, todo mundo ali meio que empatado em termos de patamar evolutivo. Então, se eu me coloco numa posição de juiz, de arrogância, de estar criticando todo mundo, primeiro que eu vou estar isolado de novo, como eu comentei antes. E segundo, que eu estou perdendo um monte de oportunidades de evoluir. Porque ao invés de eu estar julgando aquele que está errado, eu poderia estar ajudando aquele que está errado. E Kardec nos colocou que fora da caridade não há salvação. E quando eu estou ajudando aquele que está errado, eu estou fazendo caridade, eu estou praticando caridade com aquela pessoa. Porque caridade não é só você ir lá e doar um dinheiro, doar uma cesta básica. Aliás, essa é a caridade mais fácil que tem de ser feita, né? A caridade mais difícil é aquela que eu vou lá e dou o meu tempo para essa pessoa. Eu dou a minha paciência para essa pessoa. Eu vou lá e escuto aquela pessoa. Aquele idoso que gosta de contar 5, 10, 15, 20 vezes a mesma história lá do passado. E eu escuto com atenção 5, 10, 15, 20 vezes. Aí eu estou praticando caridade. Aquela pessoa difícil que reclama de tudo ou de todos. Ao invés de eu isolá-la, aquela eu não quero ter próximo de mim. Eu ir lá e conversar, estar ao lado dela, procurando ajudá-la a enxergar a vida de outra maneira, de uma maneira mais leve, eu estou fazendo caridade. Eu estou sendo misericordioso. E como esse capítulo nos ensina, ser misericordioso é buscar a felicidade, é atingir a felicidade, que é o que nós queremos. Olha como a mecânica da vida é interessante. Como tudo está interrelacionado, como Deus fez uma máquina perfeita. Eu quero ser feliz, mas a minha felicidade depende da felicidade do próximo. Porque se o próximo não estiver feliz, de alguma maneira ele vai me atingir e vai raspar, vai arranhar a minha felicidade. Porque vamos imaginar uma sociedade, não precisamos ir longe, né? Uma sociedade violenta, uma sociedade onde você tem pessoas que roubam, pessoas que matam, e você precisa fazer o quê? Se isolar dentro de um condomínio, se isolar dentro de uma fortaleza. Será que nós conseguimos ser efetivamente felizes dentro de uma fortaleza? Primeiro, lá fora dessa fortaleza, você tem esses ladrões, esses assassinos, mas você tem irmãos sofrendo. Será que eu fico tranquilo? Eu não fico tranquilo nem com esse irmão que pode invadir a minha fortaleza, esse meu irmão menos esclarecido, que ainda está vivendo dentro da violência, do crime. E também não vou ficar feliz com aquele irmãozinho que está lá fora sofrendo, que não tem a possibilidade de estar dentro dessa fortaleza. Então, eu tenho que trabalhar para que todos sejam felizes, para que todos possam usufruir de um bem-estar comum. Só assim eu vou ser feliz. Então, veja como Deus fez a coisa para nos provocar a reagir de maneira caridosa. E você sabe que caridade é o amor em movimento. Então, quando eu estou sendo caridoso, eu estou praticando o amor. Aquele amor que Jesus veio nos ensinar. Que às vezes é difícil eu praticar no dia a dia, porque eu arrumo encrenca aqui, ali, eu não tolero, etc. Então, já que naturalmente eu não consigo, vou me forçar a praticar a caridade, porque eu me forçando a praticar a caridade, eu estou praticando o amor. Que às vezes no início pode ser de uma maneira mecânica, uma maneira contrariada, mas com o tempo isso vai internalizando, isso vai ficando natural para nós, vai nos modificando por dentro, até um ponto que eu vou praticar caridade o tempo todo, sem perceber, sem, entre aspas, estar
se esforçando para aquilo, sem estar forçando algo que não seja natural para mim. Vai ficar natural. Vai ficar natural praticar o bem. E aí sim, nesse momento nós vamos ser bem-aventurados, nós vamos ser efetivamente felizes. No final do capítulo, como no final de quase todos os capítulos do Evangelho, vem a parte chamada de instruções dos Espíritos. E a instrução primeira que esse capítulo nos traz é o perdão das ofensas. Apóstolo Paulo disse: perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Olha que interessante. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Por quê? Porque quando eu perdoo o meu inimigo, eu estou perdoando algo que está dentro de mim também. Lembra que eu comentei que aquilo que nos incomoda no outro, muito provavelmente a gente tem? Então, quando eu estou perdoando o meu inimigo que me fez algo de ruim, eu estou perdoando o mesmo problema que está dentro de mim. Eu estou me libertando disso. Outro ensinamento que Paulo diz: perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Os nossos amigos também têm defeitos. Eles também erram. Eles também vão nos ferir um dia ou outro. Só que eu vou fazer o quê? Vou cortar a amizade com essa pessoa? Talvez é o que mais a gente faz, né? Ah, eu era muito amigo daquela pessoa, mas ela pisou na bola, falou mal de mim, falou isso, aquilo, outro, cortei a amizade com ela. Tá feliz com isso? Não vai sentir saudade dos bons momentos com esse amigo? Das coisas boas que ele tem? Será? Mas se eu perdoo esse meu amigo que cometeu esse erro, eu vou estar tendo um benefício. Eu vou estar reforçando a nossa amizade. Então é outro ensinamento que essa sessão do Evangelho, Instruções do Espírito, nos traz. Um outro ponto que ele nos traz: praticai a indulgência, seres indulgentes. O que é a indulgência? A tolerância com o defeito alheio. Ser indulgente nada mais é que praticar um perdão preventivo. Porque eu sei que o meu próximo ele tem esse e aquele defeito, e por ele ter esse e aquele defeito, uma hora ele pode me ferir. Mas se eu sou indulgente, a hora que isso acontecer, eu já vou estar livre do problema. Porque eu sei que ele é assim. E para que nós sejamos indulgentes, nós temos que praticar a chamada empatia. Que é o quê? É se colocar no lugar do outro. Quando eu me coloco no lugar do outro, quando eu tento fazer esse exercício, que não é fácil falar, mas fazer mesmo, se colocar na posição do outro é algo muito difícil. Porque o nosso próprio ego é uma barreira para que eu pense como o outro, tente pensar como o outro. Mas quando a gente vence o ego, vence isso, e eu consigo me colocar no lugar daquela outra pessoa, aí eu enxergo o mundo daquela perspectiva dela e fica muito mais fácil perdoar, fica muito mais fácil tolerar o jeito de ser daquela pessoa. E olha como é bom a gente praticar isso, porque a gente induz o outro a praticar isso com nós. Porque nós temos os nossos defeitos, e não são poucos, vocês sabem. Às vezes o nosso ego tampa, a gente acha que não tem, mas a hora que a gente faz o nosso exercício de reforma íntima, a gente dá uma empurradinha do nosso ego para um canto, abre os nossos defeitos. Abre a visão desses nossos defeitos. E aí a gente fica preocupado. Poxa, eu sou desse jeito. Será que o outro vai me tolerar? Será que o outro vai me perdoar? Mas se eu perdoá-lo antes, a chance dele te perdoar é muito grande. É gigantesca. Então, sejamos indulgentes. Para que sejam indulgentes conosco. E um último ponto que traz aqui nas instruções do Espírito, já terminando o capítulo, é uma pergunta: é permitido repreender os outros? A gente vê algo errado do outro fazendo. Eu posso repreendê-lo? O Evangelho diz que sim, mas
coloca algumas condicionantes. Primeiro, desde que seja com doçura, desde que seja algo que realmente vai agregar conhecimento, valor para outra pessoa. Porque se eu for repreendê-lo e isso só ou deixá-lo ruim, deixar o próximo ruim, se sentindo mal com aquela repreensão, não faça isso. Devemos fazê-lo quando a gente sabe que essa pessoa vai poder ter a chance de melhorar com essa repreensão que nós vamos fazer. E vamos fazer com doçura. Esse exercício aqui é o exercício que nós temos que fazer no nosso dia a dia na família, principalmente com os nossos filhos, porque nós temos a responsabilidade de educá-los. E eles erram, como nós erramos, ainda erramos, né? Mas quando eles erram, nós temos a obrigação de corrigir, de repreendê-los. Mas se nós formos fazer isso da forma errada, nós vamos prejudicá-los mais ainda. Nós não vamos estar colaborando para que eles se eduquem, para que eles aprendam. Então, podemos sim repreender o próximo quando nós vemos algum erro, mas a gente tem que fazer isso com a doçura, com o cuidado suficiente e sempre com uma boa intenção. A intenção de fazer com que ele cresça, que é o que nós queremos que os outros façam conosco. Quando nós formos repreendidos, a gente vai querer que isso seja de uma maneira branda, doce e que realmente seja verdadeira e não seja pura e simplesmente para me ferir. Esse foi o capítulo 10 do Evangelho e eu gostaria de agradecer a vocês e convidá-los novamente para que a gente possa serenar nossos corações e mentes para agora agradecer a Deus. Agradecer por esses ensinamentos que o Evangelho nos deixou e novamente pedir a sua força, a sua luz para que reforce a nossa fé, para que renove as nossas forças nessa caminhada dessa evolução, que possamos sim colocar em prática tudo isso que nós aprendemos juntos aqui com o Evangelho. E desejo uma caminhada muito feliz, bem-aventurada para cada um de vocês e fiquem com Deus. Até uma próxima, se Deus quiser.